Boa tarde, senhoras e senhores. Agora são exatamente 15h45 do dia 17 de 4 de 2023. Vou começar lá a revisão de matemática, probabilidade e estatística. Vamos lá. Primeiro você tem que saber como que se faz a combinação. Quando que é a combinação? Quando não importa a ordem. A fórmula é combinação de n,p é igual n fatorial dividido por p fatorial, que multiplica n menos p, entre parênteses, fatorial. Por exemplo, se fosse fazer o C, 60,6, vai dar igual a 60 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 60 menos 6 fatorial. Não vou desenvolver aquilo ali. Você tem que saber também a teoria das gavetas ou caso dos pomos. O que é? É que se você tem K mais um ou mais objetos para colocar em K caixas, então pelo menos uma caixa conterá 2 ou mais objetos. Agora vamos lá, o que é estatística? A estatística do latim significa estado, é o estudo de como chegar à conclusão sobre o todo, entre parênteses população, partindo de partes desse todo, amostras. É uma ciência exata, podendo ser definida como um conjunto de métodos e procedimentos para planejamento, coleta, organização, descrição, análise, interpretação de dados e a realização de inferências que subsidiam as tomadas de decisões com base nas informações coletadas. A coleta, a organização e a descrição dos dados é o que chamamos de estatística descritiva. Repetindo, estatística descritiva significa coleta, organização e descrição dos dados. Enquanto que a análise e interpretação desses dados ficam a cargo da estatística indutiva ou inferencial, por indução ou inferência. Repetindo, estatística indutiva ou inferencial significa análise e interpretação dos dados. Quando você está fazendo estatística, o que faz dar errado? Erro de amostragem, número impreciso, estimativa por suposição, porcentagem distorcida, cifras parciais, perguntas tendenciosas, gráficos enganosos, pressão do pesquisador. Agora, quais são as fases do método estatístico? Primeira fase, coleta de dados. Ou melhor dizendo, vou falar primeiro todas as fases. Primeira fase é a coleta, segunda é a crítica, terceira apuração, quarta é a exposição, apresentação e a quinta análise. Dá até para usar a sigla coma com amor e agradeça, que a primeira letra é igual à das fases do método estatístico. Primeira letra de cada palavra, no caso. Enfim, coleta de dados pode ser direta, que é contínua, periódica ou ocasional, ou indireta, que é quando você infere elementos conhecidos, podem ser conhecidos pela coleta direta, ou do conhecimento de outros fenômenos relacionados com o fenômeno estudado. Crítica dos dados. Ela é externa quando visa as causas dos erros por parte do informante, por distração ou má interpretação das perguntas que lhe foram feitas, ou interna quando visa observar os elementos originais dos dados da coleta. A apuração dos dados é o processamento dos dados obtidos e sua disposição mediante critérios de classificação. Pode ser manual, eletromecânica ou eletrônica. Exposição ou apresentação dos dados é quando você representa os dados de uma forma entendível, podendo ser através de tabelas e gráficos. Análise dos resultados. O objetivo principal da estatística é tirar conclusões sobre o todo, que é a população, a partir das informações fornecidas por parte representativa do todo, entre parênteses, amostra. Assim, realizadas as fases anteriores, tudo anterior à estatística descritiva, faça uma análise dos resultados obtidos através dos métodos da estatística indutiva ou inferencial, que tem por base a indução e a inferência, extraindo desses resultados conclusões e previsões. Agora eu vou deixar vocês observando um pouquinho o gráfico. Coleta dos dados, crítica dos dados, apuração dos dados, apresentação dos dados por tabelas gráficas e análise dos resultados. População amostra. População estatística é a coleção completa de todos os elementos a serem estudados, ou seja, se refere ao todo observado. Uma pequena parte dessa população, o que chamamos de amostra. Uma população pode ser finita e infinita. Quando não utilizar amostragem? Quando a população é pequena ou quando você precisa de alta precisão. Agora vamos para os diferentes tipos de amostragem, começando pela amostragem probabilística. Começando pela mais simples, também chamada de simples, aleatória, pura ou randômica. É cientificamente mais correta, pois se efetivados corretamente todos os procedimentos, a margem de erro é mínima, mas
também é mais difícil de utilizar, pois não obriga a conhecer exaustivamente a população a estudar, visando a representatividade da amostra, além do custo operacional mais elevado. Por exemplo, você tem 30 números, você vai sortear aleatoriamente através de qualquer ferramenta, sei lá, 5 números desses 30. Aí você vai entrevistar esses 5 números. Agora, a sistemática. Ela consiste em você selecionar um ponto de partida aleatório e em seguida tomar cada N elemento de uma lista. Por exemplo, eu vou pegar aqui 1 a cada 15. Mas para você saber, você... Ó, onde N dividido por Nzinho. Onde N é o tamanho da população e Nzinho é o tamanho da amostra. Por exemplo, se você tem 3.000 nomes da população e você quer uma amostra de 150 pessoas, você vai chegar na taxa de 20. Então, você tem que escolher um número aleatório de 1 a 20. E na sequência, você escolhe cada 20º elemento a partir desse. É como se fosse... Aqui vai ter um exemplo melhor. Ou você escolhe, sei lá, cada terceira pessoa aqui na loja. Amostragem sistemática, olha só. Você tem a população de 20 e você quer 4 amostras. 20 dividido por 4 vai dar 5. Esse 5 é a razão, é isso aí que eu queria dizer antes. Que você chega na razão. No outro caso ali, 20 é a razão. Então, a cada 20 você pega 1. Nesse caso aqui, a cada 5 você pega 1. Estratificada. A população é dividida em categorias que são mutuamente exclusivas e coletivamente exaustivas. Por exemplo, só os homens ou só as mulheres. E depois, cada extrato é efetuada uma amostragem aleatória utilizando técnicas probabilísticas, de qualquer jeito. E daí, dentro da estratificada, ela pode ser proporcional, que é quando... Se a gente tem 100 mulheres e 10 homens, e a gente vai pegar 10%, a gente vai pegar na nossa pesquisa só um homem e 10 mulheres. Questão proporcional com a população. Aqui tem um exemplo até de como se arredonda também. Também temos a amostragem estratificada uniforme. Seleciona-se a mesma quantidade de elementos de cada extrato, independentemente do seu tamanho dentro da população. No mesmo caso ali onde você tem 100 mulheres e 10 homens, você pegaria 10 homens e 10 mulheres. Também tem por conglomerado. Conglomerado é um agrupamento de elementos da população. Escolhido o conglomerado, são observados todos os elementos do conglomerado. Por exemplo, aqui, divide-se a área da população em conglomerados, em seguida sorteia-se algum desses conglomerados e finalmente são estudados todos os elementos pertencentes aos conglomerados escolhidos. O exemplo é você pegar cada bairro de uma cidade é um conglomerado e daí você pega alguns bairros só. Nesse caso, você tem que pegar todos os elementos para entrevistar desse conglomerado, tá? Agora, vamos para as não probabilísticas, ou também chamada de conveniência, propositada ou por cotas ou ajuizada. Ela apresenta resultados irreais, caracteriza-se por não ser possível assegurar que seja representativa de toda a população, ou seja, uma escolha deliberada da amostra. Amostragem de conveniência. Utilizam-se determinados indivíduos pelo simples fato de ser mais conveniente. Esse tipo de amostra não tem valor científico, pois não é precisa. Pode ser e é efetivamente utilizado como ferramenta exploratória. Amostragem propositada. Utiliza-se determinados elementos porque esses e só esses respondem a critérios específicos. Amostragem a esmo. É o caso em que o pesquisador procura ser aleatório, sem, no entanto, utilizar um sorteio aleatório rigoroso. Amostragem ajuizada ou escolhida por julgamento. Aquela que o investigador acredita ser representativa da população. Nesse caso, a qualidade da amostra depende do juízo do pesquisador ou perito. É empregado em casos específicos de reduzida dimensão, vinculado ao conhecimento profundo e pormenorizado dos elementos que constituem a sua população. Erros de amostragem aleatórios que aparecem no processo de amostragem dão origem a resultados diferentes dos que obteríamos se tivéssemos usado um censo. São devidos à aleatoriedade da repetição de uma experiência e são fáceis de ultrapassar, bastando para isso repetir várias vezes a experiência para obter outras amostras.
Agora eu vou deixar você lendo aqui os erros de amostragem um pouquinho. Acho que já deu tempo de você ler. Agora vamos para as variáveis. Coleta de dados, existem vários tipos de dados, entre eles qualitativos e quantitativos. Qualitativo pode ser ou dados categóricos ou atributos podem ser distribuídos em categorias mutuamente exclusivas. Eles se distinguem por alguma característica não numérica, podendo ser ordinais, por exemplo, tem ordenação natural. Exemplo, grau de instrução. É formado no fundamental, no médio, no superior, depois no pós. Ou nominais, que é coisa que não tem ordem. Por exemplo, se você é masculino ou feminino, qual que é a sua cor da pele, a cor do seu cabelo, causa da sua morte, grupo sanguíneo, etc. Também existem os dados quantitativos, consistem em números que representam contagens ou medidas. Exemplos: idade, estatura, peso, etc. Discretos são os inteiros, contínuos são tipo centímetros, quilos, etc. Geralmente envolve uma ferramenta para medir eles, tá? Coleta de dados, tipo de dados, olha só de novo. Dados qualitativos ou dados categóricos ou atributos são ou nominais ou ordinais. Os nominais são nomes, rótulos ou categorias, não podem estar dispostos num esquema ordenado. Exemplo, qual que é a sua bebida preferida, que tipos de falhas está tendo nas máquinas, etc. Ordinal. Eles têm que estar em alguma ordem e a diferença entre os valores não pode ser determinada. Exemplo, nível de avaliação do serviço. Foi excelente, foi bom, foi péssimo. Quantitativos. São números que representam contagens ou medidas. Discretos resultam de um conjunto finito de valores possíveis, sendo dados normalmente inteiros, representam contagens. Exemplo, número de falhas de cada máquina da linha. Contínuos resultam de um conjunto infinito de valores que podem estar associados numa escala contínua. Representam mensurações. Mensurações porque geralmente tem uma ferramenta para medir eles. Variação de diâmetro de mente fabricado. Aqui tem alguns exemplos de dados contínuos e discretos dos quantitativos, né? E daqui também tem alguns nominais dos qualitativos. Aqui tem mais exemplos, estado civil, solteiro, casado, grau de instrução, número de filhos, salário, idade, classe social. Classe social é qualitativo ordinal. Grau de instrução é qualitativo ordinal também. Estado civil é qualitativa nominal. Aqui tem mais alguns exemplos de variável discreta ou contínua, mais alguns de nominais e ordinais. Vou até parar aqui para quem quiser pausar. Aqui também tem mais exemplos. Agora, outra coisa que vai cair na prova é a tabela de frequência simples. Você tem que saber que você vai ter o dado, que vai ser o xi, daí a frequência simples, que é o fzinho e o izinho, frequência acumulada, que é o fzão e o izinho, frequência relativa, que é o fzinho e o r, frequência acumulada, que é o fzão e o r. Ela é bem fácil de fazer, é só você olhar isso aqui que dá para entender bem o que está acontecendo. Agora vamos para o simulado. Sem ver as respostas, hein? Classifique as variáveis abaixo em qualitativas ou quantitativas. Número de partida num torneio esportivo. Discreta. Diâmetro interno de uma tubulação. Contínua. Cor dos cabelos. Nominal. Número de filhos de um casal. Discreta. Número de ações negociadas num dia. Discreta. Teor alcoólico. Contínuo. Sexo de um filhote nascido no zoológico. Nominal. Agora outra questão que pode cair na prova. Como calcular a chance de conseguir uma quadra na Mega Sena? Primeiro descobrimos quantas combinações existem de escolher 4 números entre 6 números certos. Tá aqui a conta. Depois as combinações para escolher 2 errados entre 54. Tá aqui a conta. Agora você multiplica essas duas chances, vai dar esse número grande aqui. Daí, isso aqui são quantas combinações existem. Então, você tem que dividir pelo universo de combinações possíveis, que é... Daqui tá a conta também. Daí vai dar 0,0004% de acertar uma quadra. Explique cada fase do método estatístico. CCAEA. O que é CCA? É a sigla de cada um. Dá até para falar, comer com amor e agradecer. Que é a coleta, crítica,
apuração, exposição e análise. Coleta é quando você está coletando os dados, podendo ser direto ou indireto. Daí dentro do direto tem o contínuo, periódico, ocasional. Daí a crítica é quando você está vendo se tem algo errado, seja internamente ou externamente dos dados, se a pergunta foi feita errada ou se as pessoas responderam mentindo. Daí apuração é quando você pega esses dados e ordena usando algum critério, pode ser manual, elétrica ou eletromecânica. Daí exposição é quando você representa esses dados visualmente, pode ser por gráfico ou tabela. De análise é quando você pega esses dados e, por inferência ou indução, você chega a conclusões. Aqui tem essa outra questão aqui, eu não vou falar, mas ela é bem simples. Aqui está a resposta também. Espero que você não leia a resposta. Uau, aqui está falando sobre o que foi probabilístico e o que não foi probabilístico. Bem simples essa questão, tá? Dá para perceber facilmente. Eu não vou ler também, não cabe aqui nesse vídeo. E agora, tudo sobre o desempenho dos vendedores de uma grande... Peraí, deixa eu pausar aqui antes, na real. Aí, ó, pode pausar que a questão tá inteira aqui. Agora outra questão tá inteira também. Isso aqui é uma questão mais legal, porque ela é mais especificada e fica fácil de entender também. Já tem a explicação e a resposta nela também. Boa sorte aí, é isso, valeu.